Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Graças a Deus por mais um dia nós estarmos aqui reunidos, né? Para adorar o nosso querido Deus, né? Jesus Cristo continue abençoando nossas crianças, né? Nossos jovens, juntamente com o irmão Daniel, né? Que Deus possa dar graça a cada um, a cada dia, né? Creio que não tem um livro aqui, não creio que não deve ter pedido lá no livro de oração, né? Então vamos já passar aqui pela palavra, que nós temos um pequeno estudo um pouco longo aqui hoje, e eu gostaria de começar aqui com os irmãos, para que nós ganhasse tempo aí com os nossos jovens, né? Hoje nós vamos dar um passeio junto com o irmão Brana, lá antes do princípio. Vamos abrir aqui em Gênesis capítulo 1 e vamos ler o verso 26 e o 27 e depois Gênesis capítulo 2 verso 7. Gênesis 1 verso 26 ao 27. Não pode deixar então, pode deixar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Amém? Fechamos nossos olhos. Querido Senhor Jesus Cristo, Deus rico de misericórdia, estamos alegres, Senhor Jesus, no nosso coração, por mais um dia nós poder estar aqui adorando a Ti, Senhor. Possa continuar abençoando nossos jovens, Pai, nossas crianças, que têm dedicado um tempinho para Ti, meu Deus. Que Tu possa olhar com um olho de misericórdia sobre cada um, e deixar que uma porção do Espírito Santo os guie, Senhor, e que eles nunca olhem nem para a direita nem para a esquerda, mas olhem somente para Ti, meu Pai. Abençoa, Senhor Jesus Cristo, a nós aqui também, e que possamos, Senhor Jesus Cristo, sair daqui melhor do que nós entramos. Encomendamos tudo em Tuas mãos para a Tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Graças a Deus. Podem sentar. Eu gostaria de pedir aqui para o irmão Henrique, o irmão Moisés, põe essa mesinha aqui para mim. Eu vou descer para nós. Talvez eu use o quadro um pouco para nós expressar algumas coisas que o irmão Brana nos ensina, né? Porque eu creio que o nosso aprendizado é com o irmão Brana. Eu creio que ele é o nosso mestre, né? Amém. E nós somente temos o dever de estar repetindo. Aí tá bom, tá ótimo. Obrigado. Eu esqueci de arrumar aqui antes, mas tá bom. Creio que temos uns pincelzinhos aqui também para nós usar. Pode deixar, obrigado. E aqueles que tiver a Bíblia na mão aí, né, se preparem, porque nós vamos trabalhar hoje. A irmã não cantou? Não, depois canta no final, né? Amém? Meu irmãozinho também, né? Que Deus abençoe cada dia mais. Então, meus irmãos, nós vamos falar sobre, fosse colocar um tema aqui para nós, seria da eternidade até Gênesis. Nós vamos dar um passeio por irmão Brana, porque talvez você fale, esse assunto é um pouco profundo para os jovens. Eu realmente até para mim né? Mas os jovens ouvem tanta coisa por aí na escola sobre a criação e sobre essas coisas. Então eu penso que é bom você ouvir o profeta mostrando para nós
Porque com a mente nossa, eu estava observando aqui, eu falei, meu Deus, com a mente humana nossa, você nunca vai conseguir entender as coisas que Deus fez, né? Nós somos muito limitados. Às vezes você vê o irmão Brana dizendo, vamos voltar lá a milhões de anos atrás. Fala, meu Deus, mas como que o profeta podia fazer uma coisa dessa? Mas ele fazia, porque Deus levava ele lá. Ele fazia uma viagem com Deus lá atrás, né, para que Deus mostrasse, porque ele como restaurador, eu perdi aqui onde está a anotação minha, ele como restaurador de tudo, ele tinha que ver lá atrás, antes do princípio, né, na eternidade lá atrás, ele tinha que ver tudo que aconteceu durante o princípio até aqui, no fim, na 7ª era da igreja, e depois ver ainda para frente, o que era a eternidade para frente, porque a Bíblia diz que ele seria o restaurador de tudo, não somente o restaurador de uma coisa ou outra, mas o restaurador de tudo. Então Deus levou o irmão Brana lá para dar um passeio, e nós vamos, por graça e misericórdia, dar um passeio com ele. Se eu conseguir achar aqui, que está difícil, mas eu consigo, viu? Vocês podem ficar tranquilos aí, que nós temos até meia-noite hoje para ficar aqui falando da palavra de Deus, né? Creio que é tão maravilhoso o assunto, que eu estava lendo, eu falei, meu Deus, como é que pode uma coisa dessa? Né? Nós somos um povo muito privilegiado, né? Um povo que crê nessa mensagem é um povo privilegiado, é o povo que deveria ser o povo mais alegre da face da terra, o povo mais feliz, né? Aqui achei, graças a Deus, né? Então vamos aqui caminhar com o irmão Brana. Tudo isso veio de uma pergunta que fizeram para o irmão Brana. Isso que eu falo para os jovens, para qualquer um, se tiver uma pergunta, faça, né? Traga, coloque a pergunta, entrega para um diácono, ou entregue para mim direto, né? Porque as perguntas às vezes ajudam a gente também. Que aí você começa a ver o que está na mente das pessoas, e as pessoas estão captando, estão observando, né? Porque essa mensagem, ela gera pergunta na nossa mente. Até hoje ela gera pergunta na minha mente. E fizeram uma pergunta para o irmão Brana: que relação tem Gênesis 1:26 com Gênesis 2:7? Deus criou 2 homens. Qual foi o homem? Que relação tem uma com a outra? Como está conectado isso na Escritura? Porque toda a Escritura tem que estar conectada. Então o irmão Brana, ele começa a responder aqui. Bem, se vocês observarem bem, em Gênesis 1:26, tomemos a primeira parte. Deus disse: façamos ao homem a nossa imagem. Com certeza nos damos conta que ele está falando com alguém. Ele estava falando a outro ser. Amém. Façamos ao homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e governe sobre as bestas do campo. Você observou que a ordem para governar as bestas do campo foi o primeiro que ele criou? Ali, sobre Gênesis 1:26, ele criou aquele homem, e aquele homem, nós sabemos que aquele homem era um homem espírito, né? O homem da carne ele colocou para lavrar a terra, e com certeza governou também por um tempo até o pecado entrar, né? Amém. Porém, se vocês observarem, quando Deus criou a seu primeiro homem, ele o formou à sua própria imagem. Ele foi feito à imagem de Deus, né? Aqui a Escritura diz: para nós façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. O segundo homem ele não disse isso, né? Em Gênesis 2:7. O primeiro sim ele disse: façamos o homem a nossa própria imagem e semelhança. Bem, em São João capítulo 4, leremos aqui. Está falando Jesus com a mulher. Estou citando da memória, e a vou dar a vocês para que as busquem nesse momento. Em São João 4, 23, 24. Nós vamos começar aqui nossa escola para os jovens. Vamos começar com a irmã Rose. Lê para nós, irmã Rose. Está escondidinha lá no canto lá.
né? São João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Primeira pergunta que o irmão Brana faz, você se pergunta, o que é Deus? O que era Deus? Aí vai dar a resposta para nós. São João 4, verso 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que quem adora, o adora em espírito e em verdade. Amém? Amém. O que era Deus? Espírito, né? Vamos colocar aqui o nosso tema para ajudar. O tema seria da eternidade. O que era o tema? Até Gênesis. Então, no princípio, vamos colocar aqui como Deus, aqui no princípio. Um assunto que nós já estudamos nos tempos das escolas dominicais, nossa, né? Aqui. Vamos fazer somente um esboço aqui para que todos nós possamos compreender muito bem aqui. Aqui, então, antes era lá, quando Deus era o Espírito, como a irmã Rose leu para nós, o Espírito, ele era o Eterno. Onde o irmão Brana diz que ele era Elohim. Ele não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Vamos só seguindo aqui, irmão Brana. Se Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, depois que ele leu a Escritura, que classe de homem ele criou? Um homem espírito. Né? Se Deus era um espírito e ele fez um homem à imagem dele, esse homem então era um espírito. Observe bem, depois que ele fez a criação, o que ele criou ao homem, e reforçando mais para aquele que fez a pergunta, nos damos conta de que Deus deu domínio ao homem sobre o gado, aquilo que eu disse, sobre os peixes, sobre tudo. Porém, quando ele criou ele ali em cima, ele fez ao homem a sua própria imagem para guiar as bestas do campo, assim como o Espírito Santo guia o crente hoje. Você está vendo o Espírito Santo aqui? Você não está vendo com seus olhos, mas ele está nos guiando. Amém. Né? Guiando o crente. Amém. Assim como Adão guiava as bestas talvez não via ele, pela maneira que o irmão Brana mostra, mas ele guiava todos eles da mesma forma. Né? Lá no princípio, aquele primeiro homem formado à imagem de Deus. Em outras palavras, Adão foi o primeiro homem na escala de Deus, das criação de Deus. A primeira criação foi Deus mesmo. E de Deus saiu o Logos, o qual foi o Filho de Deus. Do Logos, o qual era a palavra. No princípio era a palavra, o verbo. Depois que ele fez, era o eterno, então ele criou o Logos. Daqui saiu o Logos, que era a palavra. A palavra. Quando a Bíblia diz no princípio criou Deus, né? No princípio, foi bem aqui. Antes era o eterno, não tinha princípio, era a eternidade. Mas quando ele chegou no princípio, foi quando ele começou a trazer as coisas sobre o tempo, o profeta diz. Nós vamos caminhar para nós ficar bem alinhado com o que o mensageiro está expressando para nós. Nesses momentos, agora que nós vamos andar um pouquinho com o irmão Brana. Nesses momentos tem um quadro formoso em minha mente. Os convido a tomar uma pequena viagem comigo. Vamos dar uma viagemzinha com o irmão Brana. É uma viagem longa, viu? Né? Creio que já tenho falado disso antes, porém quero trazer isso a um lugar onde estejam seguros de vê-lo.
Oxalá que Deus possa abrir nossa mente, e quando você ouvir jovem na escola alguma coisa tentando perverter a palavra de Deus, você possa dizer: mas o profeta não disse isso. O profeta disse exatamente o que a Bíblia diz, que ele veio trazendo nós somente para a Bíblia. Vamos voltar, tomemos uma pequena viagem e vamos ao princípio por um momento. Não pense quão quente esteja, mantenhamos nossa mente colocada no que vamos falar e pensar. Regressemos a 100 milhões de anos antes que existisse uma estrela. 100 milhões de anos antes. Regressemos lá. O profeta está convidando você a ir com ele. Deseja você ir com o profeta? Pois eu desejo. Onde o irmão Branda está, eu desejo estar junto com ele. 100 milhões de anos antes de que existisse. Agora eu creio que ele regressou lá, viu? Isso é uma fé pessoal minha. Eu creio que ele regressou lá, que Deus levou ele lá para mostrar o que era lá antes. Porque o profeta diz que ele nunca falava nada antes que ele visse ou ouvisse. Uma verdadeira testemunha é essa: primeiro ele tem que ver ou ouvir. Se ele não vê ou ouve, ele não é uma testemunha. O profeta não seria uma testemunha se ele não visse o que ele estava falando, ou ouvisse de Deus. E nós não somos uma testemunha se nós não tivermos uma experiência nossa também, Antes que houvesse uma estrela, uma lua ou algo no mundo, houve um tempo em que não havia nada aqui. Tudo era eternidade. Amém. Tudo era o eterno. Tudo era eternidade. Regressemos a 100 milhões de anos antes de que existisse uma estrela. Bem, voltamos aqui na beira de um corrimão. O profeta monta um quadro, Como você subir aqui nesse corrimão e ficar na beira ali da corrimão e olhando para baixo. Vamos lá e vamos colocar sobre aquele corrimão e vamos olhar lá na eternidade, Como o profeta estava vendo. Tudo que você vê hoje, meus irmãos, Deus fez. Ele fez. Você vê uma casa com uma boa varanda, dando uma vista para um mato, para um rio. Deus fez isso. Ele um dia olhou lá, talvez não tivesse uma casa como a nossa, que ele não precisava de uma casa de madeira, de barro, mas ele tinha algum lugar onde ele ficava olhando a natureza, ficava observando a criação, Por isso que nós às vezes temos essa natureza em nós amamos olhar a natureza, amamos as coisas que Deus criou, porque nós temos um pouquinho do Criador dentro de nós, Colocamos na beira do corrimão e bem, nunca nenhum homem tem visto ao Pai. Observe bem, quando você vê a Bíblia dizer, vamos ver aqui se eu anotei isso, é 1 Timóteo 6, 14 ao 17. 1 Timóteo, capítulo 6, 14 ao 17. Deixa eu ver quem vai ler para nós. Irmão Micael, lê para nós, por favor, irmão. 1 Timóteo 6, 14 ao 17. Que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz e na sabedoria, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Amém? Esse ser eterno aqui foi o que nenhum homem viu e nunca pôde ver. Porém, esse ser, ele desejava manifestar para o povo. E ele começou a se formar para que o povo pudesse ver a ele. O profeta continua aqui. Observe, nenhum homem pode ver a Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal. Deus é Espírito. Muito bem. Nenhum homem tem visto ao Pai, porém a quem o unigênito do Pai o tem declarado. Amém? Amém. O unigênito do Pai veio revelar para nós quem era o Pai lá no princípio. Porém, observe, não havia nada, era somente espaço. Não havia luz, não havia trevas,
não havia nada. Parecia como que não havia nada. Porém ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová Deus, que estava cobrindo todo espaço, todo lugar, todo tempo. E por todos os séculos, ele é o princípio da criação. Esse era Deus. Não se podia ver nada, não se podia ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar. Nada, não no ar. Nada, porém ainda assim ali estava Deus. Esse era Deus. Observemos por um momento, e depois de um tempo, nenhum homem tem visto isso, diz o profeta. Isso, aquele Deus que enchia o céu e a terra lá na eternidade, né? Esse era o Pai, esse é Deus o Pai, né? Aqui nós era o Pai, né? Era o ofício de Pai que ele tinha aqui. Esse era Deus o Pai. Observe. Agora observe, depois de um tempo de observar, eu começo a ver uma luzinha sagrada que começa a se formar como um pequeno ralo ou algo. Vocês somente poderiam ver com os olhos espirituais. Isso é um assunto que você nunca vai ver com o olho natural, porque o Mombrana não está mostrando coisas visíveis para nós, ele está mostrando coisas invisíveis, e a coisa invisível você só vê pela fé. Porém, observe agora, enquanto estamos olhando toda a igreja, estamos parados junto a um enorme corrimão, observando o que Deus está fazendo lá antes da eternidade, né? Lá na eternidade, antes do princípio, o que Deus está fazendo? E entraremos aqui nessa pergunta e vocês verão como ele a declara. Bem, dizíamos que ninguém tem visto a Deus. Agora a seguinte coisa que começamos a ver por meio de olhos sobrenaturais é uma luzinha branca formando-se ali. Que é isso? Esse foi nomeado pelos leitores da Bíblia o Logos, ou ungido, ou a unção. Como estava dizendo, a parte de Deus que se começou a desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia do que isso era. O que ele estava fazendo então? Ele estava criando aqui um corpo espírito, o Logos, coluna de fogo. Quando Deus aparecia para os povos, sempre foi na forma do Logos, a coluna de fogo. Deus queria que o povo tivesse uma ideia do que ele era. Então ele criou um corpo, essa teofania que nós chamamos. Então, o próprio corpo celestial de Deus, lá no princípio. Quando ele disse haja luz, era esse corpo que ele estava criando, para que ele, toda aquela eternidade, viesse morar nesse corpo aqui, né? Lembra aquela mensagem que nós trouxemos no domingo, o princípio da criação de Deus, quando Deus se tornou o primeiro aqui de uma criação nova, quando ele nasceu de Maria, de uma virgem? Porém ele também foi o princípio da criação de Deus. Deus se caminhando, descendo. Primeiro ele criou um corpo para que ele mesmo pudesse morar naquele corpo. Por isso que ele disse façamos. Não era outro ser que estava com ele, era ele e o ser eterno que estava dentro dele. O profeta diz que ele estava falando com suas dispensações, sua própria dispensação, né? Mas vamos continuando. Então dizíamos agora a seguinte coisa, observe, uma luzinha se movendo, isso era a palavra de Deus. Lá em João 1, que a Bíblia diz, eu creio que nós não precisamos nem ler. A Bíblia diz, no princípio era... Aqui era o princípio. Esse era o princípio. No princípio era o verbo, a palavra, né? Antes era o eterno, né? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo... E quem era ele? Jesus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém. Por isso que João disse, vimos a sua glória, o unigênito do Pai, cheio de glória e cheio de verdade, porque toda a plenitude de Deus habitava nele. Amém. Esse é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
nessa maneira que nós estamos explicando. Nós sabemos que o Espírito Santo é o próprio Deus morando em nós, né? Bem, do mesmo modo, é a plenitude de Deus, né? Lá em Colossenses 3, verso 17, se não me falha a memória, né? Toda a plenitude de Deus habitou nele. Tudo que era Deus, lá na eternidade até aqui, tudo que era Deus habitou na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. E se você é uma partezinha de Deus, você estava na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A única maneira de você Deus ressuscitar ou você ressuscitar é se nós estivéssemos nele. E nós estávamos nele aqui. Nossa mente não consegue ver nem um pouquinho aqui atrás. Nós temos que viajar junto com o irmão Branda. Mas nós estávamos aqui, né? Viemos de uma... Nós vamos chegar, talvez não dê tempo, mas o profeta mostra que nós viemos de uma linha diferente. Jesus veio dessa linha, do eterno para o Logos, a palavra, e depois ele foi feito carne. E por isso que ele sabia todas as coisas. Porém, nós não viemos dessa linha, nós viemos aqui dos eternos, aqui estavam os pensamentos de Deus. Quando nós viemos dos pensamentos de Deus, nós viemos direto para o nosso corpo terrestre. O profeta diz que nós passamos pela teofania, não entramos na teofania. Nós viemos da mente de Deus para esse corpo. Por isso que nós não lembramos como que nós estávamos com ele lá. Jesus disse que ele lembrava: Pai, glorifica-me. São João 17, verso 4. Né, irmã Esther, lê para nós, irmã Esther. Creio que é São João 17, verso 4. Se não me falha a memória. Só para nós lembrar que Jesus disse ali. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Continua. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Amém? Antes que o mundo existisse, o Brana diz, antes que existisse um átomo, antes que existisse uma estrela, antes que existisse uma lua, a glória, ele disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tive contigo antes que o mundo existisse. Amém. Antes. Não existia nada. Não existia ar, não existia nada. E ali ele já estava ali, né? E ele pediu para que Deus glorificasse ele com a mesma glória. Bem, dizíamos que Deus mesmo deu à luz a este filho, o qual foi antes que houvesse um átomo. Está vendo? Quer dizer, que houvesse ar para fazer um átomo. Jesus disse: glorifica-me, Pai, com a glória que tivemos antes da fundação do mundo. Mais além do princípio. Mais além do princípio. São João 1, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus mesmo revelando-se para chegar a ser um ser humano. Agora observe como fez isso. Bem, então esse halo pequeno ali atrás, dizíamos que não podíamos ver nada, todavia, porém por meio de olhos sobrenaturais podemos ver o halo ali. Bem, esse é o Filho de Deus, o Logos. Bem, posso vê-lo brincando com toda a eternidade como uma criança pequena frente à porta do Pai. Você já viu uma criança, quando você dá presente para ela, ela fica ali na frente, na garagem, fica brincando lá no terreiro, ela fica brincando, né? Isso na mente, eu creio que o irmão Brana faz esses quadros para facilitar para nós, para você ver, né? Que ali estava aquele halo, e ele começou a pensar do que ele ia criar, e ele começou a brincar ali com as coisas, como uma criança brincando com as coisas do Pai. Né? Bem, em sua criativa imaginação ele começa a pensar as coisas que ele vai criar, e posso escutá-lo dizer: haja luz. Sua criativa, aquela criança, o Logos, a palavra, porque tudo foi criado por ele e para ele.
Jesus disse lá em São João 3, né? Tudo foi criado por Ele e para Ele. Toda a criação começou aqui nesse Logos. Primeiro Ele criou um corpo para Ele, e desse Logos Ele começou a fazer toda a criação. Foi esse Logos que pousou sobre Maria e gerou no ventre de Maria uma célula de sangue, e gerou um germe de vida, e ali criou um corpo para Ele mesmo vir morar naquele corpo. Isso é maravilhoso. Eu sou apaixonado por isso, pela graça de Deus, né? Ou então escute, ele disse um átomo. Quando ele disse haja luz, um átomo se explodiu e o sol veio à existência. Primeira coisa que ele criou foi o sol ali à existência. Vamos colocar aqui só para ajudar um pouquinho, né? E ele girou, a palavra girou por círculos de milhões de anos. Lembra que nós falamos aqui na mensagem, é um homem aqui que pode acender a luz, que Gênesis não foi a criação, Gênesis 1. Deus estava colocando em ordem o que Ele já havia criado. Amém. O profeta disse, ele disse, vou usar a terra, então eu vou colocar em ordem o que já criou. Porque ele ali na sua criativa imaginação, ele estava dizendo, haja luz, e o sol saiu, né? E ele ficou ali, ele não tinha tempo de falar, vou criar logo essa terra para que nós possamos habitar nela. Não. O profeta disse que ele ficou olhando aquilo ali por milhões de anos. Amém. Como a criança fica olhando o brinquedinho que o pai dá para ela, por tempos e tempos. O Logos ficou ali olhando aquela palavra dele que saiu e ia produzir exatamente o que ele falou, né? E observe, então aquilo veio à existência. A palavra girou por círculo de milhões de anos, formando lava porosa. Fui procurar o que seria essa lava porosa. Seria uma rocha cheia de poros. Como você, lembra que você é uma pequena terra? Você é cheio de poros. E nesse cheio de poros começa a sair calor de você, né? Queimando e formando o que é hoje em dia. Todavia está queimando, todavia estão se desintegrando átomos. Se as correntes de átomos da bomba atômica perdessem seu controle, essa terra seria como o sol estava no princípio, estaria se desintegrando e explodindo. E se vocês pudessem ir a outro planeta e olhassem, parecia como outro sol, onde os átomos estariam queimando essa terra. Se a corrente de átomos perdesse seu controle e unicamente começasse a girar, essas grandes chamas de fogo que saem do sol com temperaturas que chegam a bilhões de graus Fahrenheit alcançarão uma área de milhões e milhões de milhas. Quando Deus quiser acabar com isso daqui, meu irmão, minha irmã, é um piscar de olhos. O profeta disse que quando viu Jesus ali no campo de Artemísia, ele disse, uma palavra dele, ele viraria essa terra do avesso. Né? Mas ele tinha um esplendor de uma maravilha tão grande, de uma doçura tão grande por outro lado. Mas por outro lado ele tinha o poder para virar isso aqui do avesso com uma palavra. Agora observe isso, formoso. Ele fez o sol. E então, quando menos pensa você, um enorme pedaço dessa lava se desprende, e pesando do tamanho dessa terra, e sai. E o Logos, o Filho de Deus, está observando e a deixa vagar por 100 milhões de anos. E logo a para. Né? Aqui ele tirou um pedaço aqui, deixou ela sair, ficou observando 100 milhões de anos. Para, essa era a terra, né? Ele estava criando seu poder criativo, ele estava formando para ele, né, o mundo. E logo a para. E hoje, bem, e começou o homem, e essa luzinha, eu acho que virou aqui essa. Sim, não virou não. Vamos continuar. Aqui desse lado aqui.
E então em sua mente, quando a ciência, ele tem em sua mente o que está fazendo, está escrevendo, o que ele está fazendo? Ele fez o Sol, então quando pensa você, e ele apara, depois desprende outra, e a deixa vagar por 100 mil anos, depois apara. Estamos agora observando vir a existência. Se nós soubesse, né, eu não sei dizer como é que foi que os planetas estão posicionados, né? Mas era isso que ele estava fazendo, ele estava posicionando seus planetas, cada um no seu devido lugar. Estava vindo a existência. Bem, ele tem algo em sua mente. O que está fazendo? Ele está escrevendo sua primeira Bíblia. E o Logos estava fazendo, colocando o Sol, tudo saindo do Sol. Lembra que nós somos o Sol é um tipo de quem? Tudo foi criado por ele e através dele. Todos os planetas saíram do Sol. Esse foi o primeiro que saiu, o primeiro planeta, né? Um tipo de Jesus. Todos os filhos de Deus saiu dele, né? Ele é o nosso Sol. Ele está e simplesmente está escrevendo a sua primeira Bíblia. A primeira Bíblia que o homem leu foram as estrelas, o zodíaco. E enquadra com essa Bíblia. O zodíaco começa com a Virgem, é correto? E finaliza com o quê? O leão. Essa Virgem, essa é a primeira vinda de Jesus. Ele veio através da Virgem e ele regressa na segunda vinda como leão da tribo de Judá. Vê? Desenhou tudo, toda a era do câncer e todas as demais, e o colocou no céu com todos esses meteoros, pedaços da terra, quer dizer do sol, que estão flutuando ali, pequenos pedaços do Sol. Bem, assim foi como essa terra veio à existência. Foi assim que foi. Vendo? Quando alguém tentar explicar de outra maneira, você fala, não, o profeta diz que foi assim que foi. E é assim que eu creio. Quando a ciência vai em busca desses meteoros que têm caído, isso não desmente a Deus. Isso somente confirma para mim. Vem? Isso faz mais real para mim. Pois todos esses pequenos meteoros que estavam flutuando longe do Sol e que os tem congelado, se havia convertido em uma bola de gelo. Nós estamos quase chegando em Gênesis 1. Estava lá na eternidade. Quando você se afasta de Cristo, você começa a ficar frio. Você começa a ficar gelado. Não quer vir na igreja, não quer ouvir mensagem, não quer ler mensagem, não quer pegar a Bíblia para ler. Isso é um sinal que você está se afastando de Cristo. Isso é um sinal que eu estou me afastando de Cristo. Nós temos que ter essa percepção na nossa vida. Se algo está nos deixando longe da palavra, que nós precisamos ser movidos para perto do sol, para aquecer. Bem, assim foi como essa terra veio à existência. Um enorme pedaço de carvão aceso que se desprendeu. E ainda hoje o centro dela não é mais que um completo e incandescente vulcão que se manifesta em erupções vulcânicas. Amém. De vez em quando ela mostra que ela está viva. Amém. Nós estávamos falando disso lá na chácara, né, irmão? Ali, né? A ciência diz que a crosta da terra na que vivemos é como a casca de uma maçã. A superfície abarca 4.225 quilômetros de grossura e 12.872 quilômetros, provavelmente, aproximadamente, né? E pensar que ali dentro existe um vulcão aceso, dentro daquela terra. Existe um vulcão aceso. O profeta diz que isso vai brotar um dia desse, para purificar essa terra. 2/3 da terra, mais de 2/3 dela está em água, e só 1/3 é terra seca, como 1/3 dela. E essa crosta na que estamos vivendo está cheia de explosivos perigosos, como gás, gasolina, petróleo, tudo isso. Isso é verdade. E logo 2/3 dela, mais de 2/3 dela está em água. Qual é a fórmula da água? H2O, que é também explosivo. Nós estamos dentro de uma bomba atômica. Qualquer momento isso explode.
2 partes de hidrogênio e 1 parte de oxigênio, que também são explosivos. O profeta fala que o mar vai secar. Por que o mar vai secar? Ele vai explodir. Quando esses vulcões brotar, ele vai fazer com que essa terra exploda, para que haja um novo céu e uma nova terra. Que a Bíblia diz que o mar já não existe. Há suficiente eletricidade aqui em cada dependência como para separar o calor do frio, e isso geraria suficiente eletricidade para fazer explodir esse local. Você pode pôr em uma bola de golfe o suficiente de átomo como para fazer desaparecer a cidade de Nova York da face da terra, em uma bola de golfe. E hoje nós estamos vendo a Rússia fazer drone de bomba atômica. Que é isso? Talvez o profeta disse ali uma bola de golfe, porque ainda não tinha esses drones, mas se ele estivesse aqui hoje, ele ia falar esses drones, que é uma bomba atômica que leva isso numa cidade e aquilo destrói a cidade inteira numa fração de segundo, né? E logo o homem sentado no inferno e bate em seu peito e desafia a palavra de Deus. Desafia a palavra de Deus. Eu acho que isso não, imagina. Isso aí que você está falando é só o profeta, a imaginação do profeta. Desafia a palavra de Deus, né? Não há um tal lugar como inferno. E você está sentado todos os dias no inferno. O profeta disse aqui, não sou eu que estou falando não. Como inferno, aqui tenho isso em um momentinho, vamos tocar. Você está sentado todos os dias no inferno. Enquanto você está aqui, você está sentado porque ele está debaixo de você. Isso é verdade? Lê lá então para nós, Provérbios 15, verso 24. Irmão Davi, lê para nós. Provérbios 15, verso 24. Para o entendido, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Amém? Amém. Está embaixo. E nós às vezes batemos no peito e achamos que somos grandes coisas. O mundo bate no peito e acha que é uma grande coisa, e ele não sabe o que está esperando ele. Porém, para nós, eu creio que o nosso caminho é para cima, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Agora observe, quando isso sucedeu, quando Jesus, observe o pequeno halo lá longe, né? Eu vejo dirigir-se para essa terra e pousar em cima dela. E ele começa a aproximá-la do sol. Quando ele fez a terra, ele distanciou ela do sol. Para agora, depois de olhar bastante, brincar com os brinquedinhos dele ali, ele vai lá e se pousa em cima da terra e começa a puxar ela para a presença do sol. Nós vamos chegar lá, né? Observe lá longe. E ele começa a fazê-la se aproximar do sol. Não é nada mais que uma enorme bola de gelo. E quando começa a derreter, os grandes e enormes glaciais começam a partir-se nas regiões do norte e começa a descer. E quando isso sucede, o território de Kansas, Texas ficam descoberto. O irmão Brando é fora de sério, viu? E todos esses lugares por ali logo se desliza para o Golfo do México, e quando menos pensa você, toda a coisa fica coberta de água. Onde nós chegamos? Agora aqui entramos em Gênesis 1. Depois de toda aquela 100 milhões de anos trazendo, agora nós vamos entrando aqui em Gênesis 1. Por isso que eu coloquei esse nome, da eternidade até Gênesis, né? E entramos na Bíblia nesse momento e tiramos nosso quadro da Bíblia. O profeta está mostrando é 100% da Bíblia, porque ele disse lá no princípio criou Deus os céus e a terra, e ponto.
Vamos lá, vamos voltar um pouquinho lá em Gênesis, vamos observar a criação. No princípio criou Deus o céu e a terra. Quando o Logos saiu ali no princípio e começou a criar, ele criou os céus, nós vimos o profeta mostrar, os céus, e criou a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Foi isso que o irmão Brana disse? Que o Espírito foi lá em cima da terra e puxou ela para a presença do sol. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre luz e as trevas. O que ele está fazendo? Separação, mas já estava criado. Ele está simplesmente colocando em ordem para ele usar a terra. Depois os irmãos podem ler todos, que são assuntos conhecidos nossos. Então entramos em Gênesis 1. E a terra estava sem forma e vazia, as águas cobriam a face do abismo. É certo isso? E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ele separou as águas e trouxe e descobriu as montanhas e a terra e o demais, e a secou. E ele fez a vegetação e tudo. E ele fez a lua e pôs os limites do mar para que não saísse. Se você quiser ver lá em Jó 38, você vai ver ali, quando ele fala para Jó: Jó, onde estavas tu, Jó, quando eu fundava a terra? Quando eu estava lá nos Logos, na palavra, quando eu estava fundando a terra, onde é que tu estava, Jó? Já que você disse tão sábio, me responde. E ele começa a falar dos limites que ele pôs. Salomão fala também lá em Provérbios. Colocou a ursa menor, colocou as outras coisas lá, que a nossa mente é muito limitada. Bem, se o homem... E ele fez todas as outras coisas, e a vida vegetal, e as aves, as abelhas, os macacos, e tudo que era, e pôs tudo aqui na terra. Então ele disse: façamos. Agora entramos na leitura que nós lemos. Façamos. Quem? Pai e Filho. Façamos o homem à nossa própria imagem. Se o homem houvesse sido algo como essa luzinha sagrada, ou algo disso, não haveria podido havê-lo visto, porque esse é um ser espiritual. Deus mesmo se revelou, se manifestou um pouquinho mais e fez uma trindade de si mesmo: Pai, Filho e Espírito Santo. Eis aqui Deus revelando-se a si mesmo em façamos o homem, o qual era um filho, um renovo dele, e o homem a sua própria imagem, e era um ser sobrenatural, e disse: e que tenha domínio sobre as bestas do campo e demais. Desse homem. Bem, o homem guiava ao homem, quer dizer, as bestas e a todo animal, assim como o Espírito Santo guia o real e verdadeiro crente hoje. Você não vê, você fala: mas eu não estou vendo o Espírito Santo me guiar. Mas se você é um cristão, saiba que Ele está te guiando. É Ele que está te levando para você, para a palavra de Deus. Assim como Deus trouxe a palavra à terra para próximo dele, para próximo do sol, para que saísse a sujeira da terra, para que ela tirasse a frieza dessa, e o Espírito Santo está te levando você para próximo dele, para que tire de nós toda a frieza, e você possa ser um novo céu, uma nova terra. Bem, o homem guiava, chamava o gado para este lado, chamava as ovelhas para este lado, chamava os peixes para o outro lado, e ele tinha domínio, tudo obedecia a ele. Amém. Até os peixinhos, hein? Fala: peixe, vai nadar daquele lado de lá, Você, tubarãozinho, fica do lado de cá. E tudo obedecia. Que coisa maravilhosa. Bem, porém não havia homem que cultivasse a terra. Gênesis 2, não havia homem que cultivasse a terra. Aí ele não criou mais o homem, ele formou. Pois Jeová Deus o homem, em Gênesis 2:7, do pó da terra. Estamos seguindo? Ele formou o homem ao pó da terra e pôs esse espírito sobrenatural. Bem, ali estava ele. Posso imaginar de muitas maneiras. Posso ver Adão parado, imaginando dessa maneira como uma árvore.
Deus o havia formado. Ele estava mais morto do que vivo. Seus dedos eram como raízes colocadas na terra. E Deus disse: haja, quero dizer, soprou o fôlego de vida nele. E ele deu um pulo e veio à vida. Ele havia soprado o fôlego de vida e veio a ser uma alma vivente. E ele começou a se mover. Agora ele está para lavrar a terra, né? E depois ele tomou de sua costela, né? Quando esse logo disse aqui: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele fez Adão, né? Adão. Cadê um O aqui? Faltando um D. Adão. E daqui ele formou a mulher. A mulher é de Adão. Porém Deus tirou um pedaço das suas costelas e fez uma mulher. Bem, de onde tomou ele o espírito feminino? Em Gênesis 1:26, ele disse: façamos o homem à nossa própria imagem, à nossa própria semelhança. Gênesis 1:26 diz que ele fez macho e fêmea. De onde ele tirou o espírito feminino? Tirou de Adão. Deixou Adão macho e fez Eva fêmea. Agora, está aqui o irmão Brana estava mostrando para nós a criação. Agora ele vai dar uns beliscão em nós. Como um pai passeando com seu filho, né? Primeiro ele convida seu filho para ir lá à eternidade e mostra lá, vem trazendo, né? E o pai às vezes está passeando com seu filho e de vez em quando dá um beliscão nele. Fala: ó, rapaz, toma cuidado com isso. E assim faz o irmão Brana. Deus, e quando você vê uma mulher atuando como um homem, é que ela está fora de seu lugar. E você? Se supõe, eu penso que é uma desgraça que as mulheres tenham perdido sua delicadeza, sua feminilidade. É uma desgraça, isso é verdade. Sabe o que? Vou dizer isso, não estou falando de vocês mulheres que estão aqui, porém com certeza, se isso ferir, que fira. O Brana não tinha conversa fiada com ele. Eu não estou falando para as mulheres cristãs. Porém, observe, permita-me perguntar algo. Antes as mulheres eram tão femininas que quando um homem lhe falava, elas ficavam vermelhas, né? Ficavam vermelhas. E que é envermelhar? Que é se avermelhar hoje de todas maneiras? Eu não tenho visto por tanto tempo que se uma se vermelhasse eu não ia saber o que era isso. Amém. Que coisa terrível, né? Que coisa terrível o dia que nós estamos vivendo. Ela já não tem mais dignidade, já não tem esse espírito feminino. Elas se vestem como homem, cortam o cabelo como homem, fumam como homem, bebem como homem, maldizem como homem, votam como homem, trabalham como homem, tem chegado a ser rudes, ásperas. Aí o profeta diz: ó Senhor, isso demonstra até onde tem chegado. Tem uma senhora que trabalha lá onde eu trabalho, ela trabalha na produção, mas até a voz dela é mais grossa que muito homem. Não, é triste isso. É horrível, isso é uma pessoa com um espírito errado. Está fora do lugar dela, né? Você já não vê mais uma dama, é difícil de encontrá-la, isso é certo, seguro que é. Assim que uma mulher não está para atuar como um homem, forte, áspero, porque ela é delicada. Deus a fez dessa maneira e posso provar pelas Escrituras. Com certeza não saímos muito da pergunta. Porém, não é minha intenção tirar muito dessa pergunta. Porém, assim foi como Deus fez o seu primeiro homem. Foi a sua própria imagem. Então Deus, antes que existisse uma estrela, sabia como seria este mundo. Ele soube que eu seria William Brana e que pregaria o evangelho aqui nesse púlpito. E que você seria fulano e ciclano de tal. E estaria sentado aqui escutando. E tudo isso foi feito antes que o mundo fosse formado. Aqui antes,
né, que o mundo fosse formado, eu creio que Deus já viu esse pequeno grupinho aqui. Amém. Aleluia, diz o profeta. Bem, aqui é onde algumas vezes as pessoas calvinistas, legalistas se tornam loucos, vê? Dizem, porque alguns haviam ordenado para a perdição. Deus não quer que nenhum se perca. Isso é verdade, que Ele não quer que nenhum se perca. Porém, Ele sendo Deus, Ele sabia quem o ia aceitar, vê? Para ser Deus, Ele tinha que saber o fim desde o princípio. Isso é certo. Assim, Ele sabia que Ele ia fazer uma mulher, e por isso foi que fez seu Espírito. Quando Ele fez um homem à sua imagem e semelhança, e fez ele macho e fêmea, Ele já sabia que Ele ia fazer uma mulher. Mas Ele sabia que Ele ia tirar o espírito feminino do homem e colocar na mulher, para ela ser uma dama, para ela ser uma verdadeira companheira, uma companheira delicada, né? Assim que Ele sabia, a Bíblia diz que Ele o fez em Gênesis 1:26, Ele criou o homem macho e fêmea, os criou uma representação antecipada do que Ele havia formar depois. Isso aqui é um quadro espetacular, porque aí você pode ver a igreja saindo de Cristo do mesmo jeito. A igreja é para ser uma igreja delicada, como uma rosa, né? Mas uma rosa, o profeta disse que não é qualquer um que pode chegar e colocar a mão nela. A igreja, ela tem que ser firme, tem que ser posicionada e ficar somente com a palavra de Deus. Quem me toca é somente o Senhor Jesus Cristo, e ponto final. Amém. Não é as prostitutas denominacionais que qualquer um pode chegar e tocar. Não, Senhor. Deus enviou o seu Espírito na noiva para que a noiva não fosse tocada por nada. E logo Deus fez um homem à sua própria imagem. Esse corpo não está feito na imagem de Deus. Esse corpo está feito à imagem da besta. Pergunto, posso tirar? Irmão Brana diz, posso tirar meu paletó? Está ficando quente aqui em cima. E trago embaixo uma camisa rasgada. Porém não creio que vocês notem isso, né? Jesse não veio pegar a roupa assim, porém observe, estamos aqui agora em um tema que significa mais que uma camisa rasgada no culto. Significa a vida eterna. Um homem que podia voltar 100 milhões de anos na eternidade e mostrar um tema desse para nós, estava com uma camisa rasgada debaixo do corpo. Oh Senhor Jesus Cristo, que coisa maravilhosa. O homem que estava ali sentado criando todas as coisas, chegou aqui na terra e não tinha um lugar para ele se reclinar a sua cabeça. Ele disse, as raposas têm seus covis, os pardais têm seus ninhos, né? As pombinhas fazem seus ninhos lá na uva, né? Os passos pretos vêm comer querela na sua porta de manhã. E ele não tinha um lugar onde reclinar a sua cabeça. E às vezes nós achamos que somos alguma coisa. Meu Deus do céu, quão pequeno nós somos, né? O Deus Criador do céu e da terra, né? Fez todas as coisas e depois Ele veio como não tendo nada. E as pessoas tentam ficar achando falha no que Ele fez. As pessoas tentam fazer coisas e se gabar. O profeta diz, um homem, Deus fez o nosso braço, Deus nos fez 100% com saúde, e ninguém glorifica a Deus por isso. Porém um homem faz um braço mecânico, ele faz uma placa para aquele homem e fala, oh, que grande homem esse homem, né? Faz uma operação no homem, que é uma grande coisa, graças a Deus por isso, né? Nossa, que médico maravilhoso. Mas aquele que fez o original não dá atenção, né? É meu, eu sou dono da minha vida. Aí quando você dá conta que está perdendo a vida, está perdendo a saúde, aí fica desesperado querendo alguma coisa para substituir. Nós não precisamos de substituição, nós vamos ter uma ressurreição um dia desse. E se alguma parte é substituída no nosso corpo, um dia Jesus Cristo vai nos dar novinho de novo.
Porém, logo Deus disse, observe no homem. Deus sabia no princípio que ele ia formar um homem. Então, Deus disse para Paulo em Gálatas, ele nos ordenou e nos chamou nele antes que o mundo fosse formado. Antes que o mundo fosse formado. Nós somos mais velhos que o mundo. Eu tenho 50 anos, tenho nesse corpo, mas eu estava em Cristo antes da fundação do mundo. Em Jó 38 a Bíblia diz que os filhos de Deus estavam cantando e rejubilando com Deus lá no princípio. Vamos ler lá de novo, é gostoso ler essa escritura, eu amo ler essa escritura. Irmão Samuel, lê para nós Jó 38. Ali não me recordo o parágrafo, deixa eu ver aqui. Lê do verso, para nós ver o quadro, lê do verso 1 até o verso 7. Jó 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um testemunho dizendo: quem é este que escurece o conselho com as palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e pergunta-te-ei e tu me ensinarás. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-nos saber que se tem inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é o que sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordão? Sobre que está fundada as tuas bases? Ou quem assentou a tua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Amém? Onde estavas tu, Jó? Quem colocou o fundamento da terra? Onde é que essa terra está apoiada? O irmão Brana diz que Josué, a ciência fala que se a terra parasse é como uma bola, ela não consegue parar no ar. Para ela ficar no ar, ela tem que ficar girando. Se ela parasse, ela caía. E o profeta diz que um dia Josué olhou para a terra e disse para a terra: sol, para. E a terra ficou parada. E ela não caiu. Qual era o fundamento dela? Quem, Jó? Você com a sua sabedoria, onde é que está o fundamento dessa terra que mantém ela no ar e ela não cai? Como eu estava falando em casa hoje, como o Brana disse, como nós podemos dizer que o lado de baixo é para baixo, o lado de cima é para cima, que o norte é norte, que o sul é sul? Nós às vezes nem sabemos. Nós damos nome para as coisas, mas nem sabemos o que é realmente, porque é um mistério. Estava falando com o rapaz hoje, falando, como é que pode? Até para ver o que ele ia responder, ele ficou, nossa, não é que é verdade mesmo? Falei, como é que pode? Aqui a gente vai descendo para o Rio de Janeiro, aparentemente só vai descendo, e o Rio de Janeiro é muito mais quente do que aqui. Não seria o Rio de Janeiro teria que estar mais longe do Sol, se nós estamos descendo e nós estamos mais perto do Sol? Ele falou, não é que é verdade mesmo? Por que será que é mais quente lá? Falei, então nós não sabemos se realmente aqui é mais alto ou lá é mais baixo. Assim que ele sabia que ele ia fazer, eu já passei por isso aqui. Observe, Deus também disse a Paulo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graças seja a vós e paz de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, segundo nos escolheu nele antes da fundação do mundo. A irmã Brana diz, antes da fundação do mundo. Nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo. Isso está bom? Isso está muito bom, muito bom. Antes que existisse o fundamento do mundo, Deus conheceu a Orman Neville e soube que ele pregaria o Evangelho. Vamos voltar para nós hoje, nos dias de hoje, que as pessoas às vezes não quer que o pastor pregue, não quer que fulano pregue, não quer que ciclano pregue. Onde é que foi escrita? Quando foi escrita essa Bíblia? Foi hoje? Foi no dia de Paulo?
Paulo escreveu sim, mas a palavra de Deus foi escrita antes da fundação do mundo. Quando Deus colocou os ofícios na igreja, Ele viu isso antes da fundação do mundo. Mombrana disse aqui que Deus viu Orman Neville pregando o Evangelho antes da fundação do mundo. E se Deus viu ele pregando o Evangelho antes da fundação do mundo, ele ia chegar aqui e ia pregar o Evangelho. Se Deus viu William Branham pregando o Evangelho antes da fundação do mundo, ele ia chegar aqui e ia pregar o Evangelho. O irmão Carlos Henrique estava conversando com ele, né? E ele estava falando umas coisas. Eu não gosto nem de falar, porque eu creio que tudo que você fala tem que estar na mensagem, mas tem fundamento, né? Ele perguntou para mim quem que seria o primeiro homem na escala da criação depois de Adão. Eu disse Abel. Ele disse não, né? Qual foi o primeiro homem da escala da nova criação de Deus? William Branham. E da maneira dele explicar, ele disse que o primeiro da criação de Deus, Abel foi filho de Adão. A criação Deus, Adão era filho de Deus, e o próximo filho de Deus que viria na sequência seria o William Branham. Eu falei, e faz sentido. E faz sentido, porque ele foi o primeiro da criação de Deus aqui nessa terra hoje, que chegou à maturidade, né, e a ser um homem, a imagem, a estatura de um varão perfeito. Foi o estudo que nós fizemos um dia desses aqui, sobre o princípio da criação de Deus, né? E dessa criação, nessa nova criação, William Branham foi o primeiro da criação de Deus. Mas você precisa de mensagem para deixar as coisas claras para as pessoas, né? Mas o irmão Branham chega a dizer que se Deus perguntasse para ele que dia que você queria pregar o Evangelho, ele dizia, eu queria lá no fim, lá no último dia, né? E quando ele criou Orman Neville, quando Deus criou William Branham, eu já existia antes da fundação do mundo. Ele fez meu ser espírito, e eu não estava consciente de nada do que eu sei, porém eu existia ali. Eu não creio que vocês estão captando, porém observe, espere um momento. Jesus lhe disse aos discípulos que ele os conhecia antes da fundação do mundo. Paulo disse aqui, ele nos conheceu, nos escolheu nele antes que o mundo começasse. Havia uma parte de mim, uma parte de Orman Neville e uma parte de todos vocês aqui que estava em Cristo Jesus antes que o mundo começasse. Amém. Eu creio que todos o sabem, mas essa parte é a alma. O profeta diz que a alma é a semente. E essa semente é a que estava em Deus antes da fundação do mundo. Essa semente que veio do atributo para a carne, né? E nós não lembramos do que nós éramos na teofania, porque ela não passou pela teofania, como Jesus veio, do atributo à teofania e depois à carne. Então ele lembrava de todas as coisas, desde lá da eternidade. Dizia, Pai, glorifica-me que a glória que eu tive contigo antes da fundação do mundo. Porém nós saímos do pensamento de Deus e viemos para a carne, né? Viemos a carne aqui em Adão, né? Aqui foi o homem espírito. Nós passamos esse Adão aqui, nós passamos essa criação, porque quando Deus fez Adão no espírito, eu creio que Ele fez cada um de nós também. Mas nós passamos e viemos para a carne. E aqui onde nós fazemos a nossa decisão, aonde nós iremos, né? Mas a nossa decisão, o que está nos puxando para a eternidade, é porque nós estávamos na eternidade junto com Deus. Amém. Se nós não estivéssemos na eternidade, nós nunca íamos querer voltar lá, porque você sempre vai voltar para as suas origens, né? Tudo volta para as suas origens. Quando a folha cai da árvore, ela volta para as origens dela, ela volta para a árvore novamente, né? A cinza, quando você queima um papel, aquela cinza, se houvesse tempo, o profeta diz, ela voltaria para as origens dela novamente. Tudo volta para as origens. E se nós viemos de Deus, né? Jesus disse, eu vim de Deus e volto para Deus, né? Mas nós não podemos, aqui na mensagem Quem é este Melquisedeque, o meu Branham explica isso, mas não vai dar tempo de nós entrar nisso, que ali ele explica mais claramente.
sobre esses assuntos. Esses, e 2/3 da terra, nós já vamos encerrar aqui. Jesus, e aqui está a opinião a respeito. Eu creio que as pessoas hoje que estão possuídas com esse espírito, ou o espírito são aqueles seres angelicais, aquele espírito que saíram de Deus, espírito que nunca se misturaram no princípio e que resistiram à mentira do diabo lá no céu. Nós vamos parar por aqui, né? Mas aqueles espíritos que não deram ouvido à mentira de Lucifer no céu, né? Esses são espíritos que estão nos movendo hoje para não dar ouvido à mentira de Lucifer aqui nessa terra novamente, porque ele continua fazendo a mesma coisa, querendo perverter o que Deus criou, querendo desmentir o que Deus fez. Né? Você pega uma mensagem como essa e você mostra para uma pessoa: mas eu acho que não foi assim, eu acho que foi assim, acho que fulano foi assim, acho que foi desse jeito, né? Esse é o espírito do diabo, querendo fazer as pessoas descrer da palavra de Deus, porque ele sabe que se a pessoa descrer da palavra de Deus, então Deus tem que cumprir a sua sentença sobre a vida dela. Porque ele cumpriu a sentença dele sobre Eva: no dia que pecares, nesse dia morrereis. Sobre Eva e Adão, né? E nós também, quer dizer, no dia que descrer, nesse dia morrereis. Então que Deus nos dê graça. Só para nós encerrar aqui, observe agora em seus atributos. Então o atributo era primeiro Deus, o pensamento, e o atributo mesmo, tudo em um, sem ser expressado. Ele estava tudo aqui sem ser expressado, né? Então quando ele o expressou secundariamente, então ele chegou a ser a palavra. Quando ele expressou, e então a palavra foi feita carne e habitou entre nós. São João capítulo 1, versículo 1, observe: no princípio, porém antes, o eterno. No princípio era o verbo, quando o tempo começou era a palavra, porém antes de que fosse a palavra era o atributo, um pensamento. Então foi expressado. No princípio era a expressão, era o verbo, né? E ali foi quando ele começou em Gênesis, onde relata para nós em Gênesis, porque ele sabia que o irmão Brando ia vir nesses últimos dias e ia mostrar para nós o que era antes de Gênesis, né? E mostrar para nós o que vai ser depois de Apocalipse, né? Em Apocalipse. Então, meus irmãos, que Jesus os abençoe. Talvez você falar essa mensagem é muito profunda para o jovem, mas é bom aprender essas coisas, para que nós, pela graça de Deus, sabemos onde nós estamos. Nós sabemos onde nós estamos. Por mais que as pessoas tentem perverter a palavra de Deus, eles tentem mostrar algo contrário. Estava conversando, não creio que foi com o irmão Silas, falando, hoje existe muita tradução da Bíblia e as pessoas pervertendo a Bíblia, né? E nós estávamos falando, para nós isso não agrega nada, porque graças a Deus, Deus nos deu o intérprete da Bíblia. Então não importa quantas traduções tem, a mensagem vai mostrar para nós o que é a verdadeira, a Bíblia para nós, né? Então que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. O irmão Paulo está nos acompanhando. Deus abençoe o irmão Paulo Martins, né? É um prazer ter o nosso irmão nos acompanhando e todos que estão nos acompanhando, né? Quem vai vir aqui, Dani? Quem vai vir aqui? Cantar a irmã vai cantar um hino, mas depois o irmão pode cantar também, não tenha pressa não, viu? Amanhã é dia de ceia, pela graça de Deus estaremos aqui, se Deus quiser, né? Deus abençoe a todos.
Obrigado. Deus abençoe esse irmão. Reconheço quanto estou
Culto maravilhoso, irmãos. Quero agradecer pela oportunidade que o irmão Daniel me deu de conduzir o culto. Que eu estava muito nervoso antes de começar, mas Deus me deu paciência e deu tudo certo. Vamos se colocar de pé. Fazer oração. Senhor Deus, Pai de misericórdia, muito obrigado por esse culto dos jogos maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoe o nosso culto de amanhã, que vai ser uma Santa Ceia abençoada, Pai. Abençoe cada vida dos irmãos aqui que estão aqui agora, Pai. Abençoe grandemente a vida de todo mundo aqui, Pai. Assim eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Estou com a palavra que o profeta deu. Estou com a mensagem que ele deixou. Quando me chamar, eu então ouvirei. Eu sei que ele tem, assim diz o Senhor. Eu estou com o profeta, ele é um herói. Foi Deus quem enviou esse minhas mãos. Esse ministério é o próprio Deus. Eu quero viver a ouvir sua voz. Encarne humano, nosso Deus se manifestou.